Agora, Boa noite, guri. Tudo bem? Não, tive que ir com aquele teu áudio hoje. perdão, professor, eu não quis lhe atrapalhar, mas tu sabe que eu posso fazer, né, várias interpretações aí. Quem não te conhece, te compra. Sabe como é que é? Já dizia minha mãe já. Viu só nada como a mãe da gente para conhecer. Bom, a gente tem o que cai nessa prova para organizar vocês assim, tá? O que cai nessa prova são os três últimos assuntos. Chegaram a ver? Nem sei por que eu pergunto, porque eu acho que vocês não chegaram a ver. Cai aquela lista de exercícios que eu passei para vocês a semana passada, não sei se vocês terminaram de fazer, mas eu posso fazer para vocês, o que vocês tiverem dúvida e tal. Cai o assunto de equivalência de capitais, né? Cai o assunto de descontos e cai o assunto de anuidades. Então, cai o assunto 4, 5 e 6. São esses três assuntos. E na outra provinha, que a gente fez valendo 5 pontos, caiu o assunto 1, 2 e 3. Então, essa prova, só relembrando, ela vale 5 pontos, tá? Porque vocês já fizeram uma outra avaliação com 5 pontos. Márcio, não te preocupa que eu sei que a gente tem que arrumar aquela nota lá, não esqueci, então fica frio aí. Nem sei se o Márcio tá aí. Tá aí, Márcio? Deixa eu ver. Tô. Viu só? Já devia estar pensando assim, pô, a prof esqueceu de arrumar lá. Não foi isso? Microfone aberto já. Hã? Já tava com o microfone aberto. Não, tá tudo anotado, tudo controlado. Fica tranquilo que eu sei que tem que alterar a nota. Como eu vou digitar a nota uma vez só, tá? Porque eu vou somar a grau A1 com o grau A2, vou somar essas duas notas para digitar lá no portal. Então, eu vou fazer o lançamento de uma vez só, tá? Fica tranquilinho. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, assim, ó, vamos por partes, tá? Nessa primeira live, para que a gente consiga fazer render, eu quero saber, assim, daquele assunto, daqueles exercícios da lista da semana passada, tá? Que eram só exercícios de concurso. Eu me lembro que a gente tinha parado no 6. E que vocês tomaram um caldo no 6, porque o 6 falava em taxa de desconto comercial simples, tá? E daí vocês estavam com dificuldade de achar ali o valor. Tinha um estudante que estava conseguindo fazer certinho e os demais estavam com dificuldade. Tá? Depois ficou faltando para a gente comentar a 7, a 8, a 9 e a 10. Vocês conseguiram fazer? A 9 e a 10 eu não cheguei a fazer, professor. Quem é que está falando comigo? É o Jefferson. Eu fiz a 7 e a 8. Tá, é que Jefferson, para mim, tu aparece como iPhone, por isso que eu perguntei, tá? É que eu tô pelo celular hoje, professor. É, eu sei, daí eu não sabia quem era o nome, tá? Ah, não, tranquilo. Tá, qual que tu não conseguiu fazer? A 9 e a 10? A 9 e a 10. Tá. Alguém com outras... Tu não conseguiu fazer porque tu não teve tempo ou tu não conseguiu fazer porque tu não fez, porque tu errou? Não, a 9 eu tentei fazer, não consegui. A 10 eu nem tentei. É que assim, ó, se tu consegue fazer a 9, tu consegue fazer a 10, porque elas são bem similares, tá? É, mas Então, eu não consegui fazer a 9. é por isso que tu não conseguiu fazer a 10. Então, na realidade, tu não tem dois problemas. Tu tem um. Se tu entender Tá. a 9, tu faz a 10. Beleza. Tá? Mais alguém aí? Vamos lá, que hoje eu tô a milhão. Rafael, quer falar alguma coisa? Abriu teu microfone aí. Ok, então. Então, só a 9 e a 10 que... Estou sem microfone? Ué, aqui tá como aberto. Bom, então talvez seja... Quando tá sem, parece que fica aberto. Ai, que susto. Olha o que tu escreveu ali. Tiraram minha voz. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas tiraram minha voz, ok.
Entrando aí 3. Tá, mais alguém com alguma dúvida? Gente, hoje é para esclarecer as dúvidas, a gente tem que fazer tudo que vocês não conseguiram fazer. Então tá, eu vou fazer então a 9 e a 10, que foram as questões que o colega perguntou. Depois a gente vai indo tópico a tópico, tá? São 3 tópicos, uma live aí para cada tópico, vai dar bem certinho, e a gente faz alguns outros exercícios. Opa, tu fez todos da lista, Rafael. Parabéns, conseguiu acertar todos? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Muito ruim ali a luz pegando ali no quadro? Eu gosto de ver que vocês sempre me respondem. Vocês vão ver, quando a gente tiver aula presencial, o ano que vem, a gente vai se encontrar nos corredores, vocês vão me perguntar alguma coisa, eu vou fingir que sou surtinha, só para incomodar vocês. Tá tranquilo assim, professora? É? Tá tranquilo assim o quadro. Tá. Reflexo não atrapalha. Obrigadão, então. Vamos lá. Questão 9. Questão 9 diz assim, ó. Uma loja de eletrônicos anunciou um televisor de plasma de R$6.000 e ofereceu a um cliente 3 opções de pagamentos para a compra deste televisor. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar essas 3 opções aí de compra, certo? E depois verificar ali quais são as coordenadas, se cada sentença que colocar ali, sentença 101, 102, 103, se são verdadeiras ou falsas, tá? Então, o valor inicial do televisor era 6.000. A primeira possibilidade que a loja deu para a compra era do seguinte: se o cara comprar à vista, ele tem 12% de desconto, ok? Então, qual vai ser o valor se ele comprar à vista? Eu parto do princípio que esse 6.000 não é, então, o valor inicial, porque em cima desses 6.000 eu vou dar o desconto. Então, eu tenho aqui 6.000, 1 menos 12% de desconto vezes o período que é 1, certo? Então, esse televisor para o camarada que comprar à vista vai sair R$ 5.280. Essa era a possibilidade 1 de compra. Aqui não precisaria nem ter feito desta forma, né? Usa a maquininha ali e calcula diretaço sem problema nenhum. O problema começa a partir da segunda possibilidade que a loja deu. A loja deu na segunda possibilidade seguinte: em 2 prestações mensais iguais e consecutivas, então uma após a outra, tá? Vencendo no final de um período e depois vencendo no final do próximo período. A primeira vencendo um mês após a compra, é o que diz aqui. Sem desconto. Então, talvez o colega que tenha sentido dificuldade em fazer essa questão deva sublinhar ali que é sem desconto. Então, a loja vai fazer da seguinte forma. Ó. Aqui no instante 0, instante 1, instante 2. Como o valor é de R$6.000, o cara está levando aqui no instante 0, 6.000 para casa, que é um televisor. E como é que ele vai pagar esses 6.000? Em 2 prestações iguais, de 3.000 cada uma. Essa é a segunda possibilidade, certo? Daí vem a terceira possibilidade, mas eu vou fazer essa segunda possibilidade, então eu vou pular a terceira possibilidade e vou ler o que vem a seguir. Como essa é uma prova de concurso, eles vão te dar alguns itens para que tu não precise calcular tanto. Então, ele diz assim, ó, a propósito, nessa situação, tomando 0,91 e 0,83 como valores aproximados de 1,1 na potência menos 1 e 1,1 na potência menos 2, respectivamente, e sabendo que o cliente consegue aplicar o seu capital a juro composto mensal de 10%, e daí pede para que a gente julgue as possibilidades. Então, para que eu consiga comparar possibilidades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer todos para o mesmo ponto. Então, aqui eu estou usando equivalências de capitais mais o tópico de desconto nesse exercício.
O que eu estou fazendo? Eu estou pegando isso aqui e vou levar tudo para o instante zero. Porque aqui no instante zero eu sei que o camarada vai pagar 5.280 pelo televisor. E daí eu vou levar essas duas parcelas de 3.000 para o instante zero. E como é que eu levaria isso para o instante zero? Olha como ficaria a fórmula e olha como tu vai fazer com esse tópico que o exercício te dá. Tu farias da seguinte forma, ó. O teu PV seria o quê? Seria o primeiro valor ali, 3.000, né? E daí o que tu colocarias aqui embaixo? 1 mais 0, quanto é que é o juros? 10, né? Então, 0,1 elevado na primeira potência. Mais 3.000, 1 mais 0,1 elevado na segunda potência. Valência de capitais, está levando lá para o instante zero. Isso aqui vai dar 1,1 na menos 1. E esse cara vai dar 1,1 na menos 2. Então, ele já está te dizendo que este valor aqui tem a equivalência ali, quando tu fores levar, de 0,91 e 0,83. Então, como é que fica essa situação? Fica assim, ó, esse teu PV vai ser 3.000 vezes 0,91 mais 3.000 vezes 0,83. Se tu tivesse num concurso, como é que eu resolveria essa parada aqui? Peraí que tem gente querendo entrar na sala, só um pouquinho. Eu faria assim, ó. Eu tô vendo que tem 3.000 e 3.000, eu colocaria isso aqui em evidência. Claro que se tu tá com uma calculadora financeira, tu pode fazer isso aqui direto, tá? Mas se tu estás fazendo um concurso ou uma prova de ENAD, como é que tu vai fazer isso? E o porquê que eles colocam esses valores? Porque senão não faz sentido ter colocado aquilo ali. Tu vais colocar em evidência o teu 3.000, vê se vai pegar ali na luz. Não, só o iniciozinho que pegou, né? O teu 3.000 deve ficar 0,91 mais 0,83, ó. Porque aí tu vai somar esses decimais aqui. Tu vai somar esses decimais aqui, só um minuto, gente. Desculpa a interrupção, mas foi um assunto acadêmico aqui da minha filha. Eu vou compartilhar essa alegria com vocês, né? Acabei de... Tô mãe orgulhosa aqui. A minha filha é formanda esse ano, né? E ela faz iniciação científica na faculdade e entrou com o projeto dela. E ela acabou de dizer que o projeto dela foi selecionado como projeto de destaque da iniciação científica de uma outra universidade grandona que temos aí em Porto Alegre. Então, ela bateu na porta e eu fingi que não tinha escutado. Ela bateu de novo, eu fingi que não escutei. Daí ela bateu pela terceira vez, eu pedi licença para atender. Era ela me falando isso. Então, mãe cheia de orgulho, a aula vai ficar melhor ainda, então, hein? Aí vai ficar isso aqui, ó. Somei, tá? E esses dois valores, aí multiplico uma vez só por 3.000, né? E 3.000 vai ter um monte de zeros, vai ficar mais fácil para resolver essa parada aí. Isso aqui vai ficar 5.000, já vou colocar o resultado direto aqui, ó. Vai ficar 5.220. Então, observem, se o camarada comprasse à vista, ele pagaria com o desconto ali 5.280. E se ele comprasse dessa forma, com a aplicação desse seu... Ele ia pegar esse dinheiro aqui e aplicar um mês 10% e depois o restante mais um mês, o televisor sairia em relação à primeira proposta até mais barato, R$60 mais barato. E qual é a terceira proposta dessa loja? Vamos analisar a terceira proposta. A terceira proposta é 3 prestações mensais iguais e consecutivas. Não, peraí que isso aqui está errado. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Ah, não, está certo. Agora é que vem a terceira parcela. Eu achei que era aqui. 3 prestações mensais reais consecutivas com entrada. Então, como é que vai ficar o fluxo de caixa aqui? Ó? O camarada leva para casa no instante zero televisor que tinha um pseudo valor de 6.000. Nesse mesmo instante, ele deixa 3.000 lá, ó. 3.000 não, 2.000.
porque ele vai dividir em 3 parcelas iguais, ele vai deixar 2.000. Então, é como se ele estivesse levando para casa, como ele já deixou 2.000, o fluxo de caixa se faz assim, ó, era 6.000, levou, deixou 2.000, é como se tivesse levado apenas 4. É a diferença ali. E daí, no instante 1 mais 2.000 e no instante 2 mais 2.000. Certo? Porque aqui já fez a situação aqui dos 6.000. Tá? Bom, como é que tu vais fazer isso aqui? Da mesma forma, equivalência de capitais. Esse cara, como ele está no instante 0, ele vale 2.000 e não vai ter diminuição do seu valor. Agora, este aqui, ó, vai ser 2.000 na 1 mais 0,1 na 1, mais 2.000 na 1, mais 0,1 na 2. A mesma situação aqui, ó, do 1,1 na menos 1 e do 1,1 na menos 2. Então, esse teu PV aqui vai ser 2.000 mais 2.000. Quanto é que é esse valor ali que ele dá? 0,91. Mais 2.000. E quanto é que é isso aqui? 0,83. O feio 83. Aí, o que tu vai fazer se tu tivesse num concurso? Colocar em evidência esse negocinho. Vai ficar assim, ó. 2.000, abre parênteses. 1 mais 0,91 mais 0,83. Tu soma tudo isso e depois multiplica por 2.000. E tu vai ter um valor lá no final de 5.480. Aí tu compara. Então, agora, eu vou passar aqui numa caneta de cor diferente, ó. O que tu tinhas? A primeira possibilidade era essa, a segunda possibilidade era essa, e a terceira possibilidade era essa. Ok? Vamos comparar, analisar, então, essas equivalências de capitais que eu fiz. O primeiro item dizia assim, a opção 1 é mais vantajosa para o cliente? Essa análise de capitais, tu tem que fazer na visão do cliente e na visão do vendedor, tá? Então, a pergunta, tu tem que ler bem direitinho, e daí é o meu medo, porque vocês, quando leem, patrolam as informações, porque vocês não têm esse apego aos detalhes aí na leitura, de não pegarem a situação. Porque aqui a pergunta foi qual é a melhor situação para o cliente. Eu poderia perguntar qual é a melhor situação para quem está vendendo. Aí seria tudo invertido. Eu tenho que analisar na posição do vendedor e não do comprador. Certo? Ficou claro isso aí? Então, olha só. Para quem está comprando, essa opção 1 é melhor do que essa? Claro que não, né? Essa opção 1 é melhor do que essa, mas não é melhor do que todas. Então, o item 101 é falso. A item 102. A opção menos vantajosa para o cliente é qual? É que fica mais cara. É essa aqui dos 5.480, certo? Então, realmente, ó, a opção menos vantajosa para o cliente é a opção 3? Verdadeiro, é a opção 3. E daí? 103. Se o cliente escolher a opção 2, tá, essa opção aqui. Não, essa. Opção 2. Tá, se ele escolher a opção 2 e aplicar no ato da compra um capital de 2.730, então, após um mês da compra, o montante aferido será suficiente para pagar a primeira prestação. A primeira prestação é de quanto? De 3.000. E como é que eu sei isso? Porque eu fiz o fluxo de caixa. Então, o que eu vou ter que fazer para analisar essa situação 102? Fazer essa aplicação e ver se no final da aplicação ou no final do período ele vai ter mais de 3.000 reais. E é o que eu vou fazer agora. Mas para fazer isso, eu preciso apagar este pedacinho aqui. Eu não sei se tem alguém copiando. Eu posso apagar? Ou como é que é? Me avisem aí. Por mim, sim. Como é que é? Pode apagar, professor. Pode apagar. Tá, peraí, deixa eu tomar uma água. Tem que tomar uma água, porque eu engatei uma quinta aqui hoje, né? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só deixar aquele valor ali, ó, e eu sei que o valor
é de 3.000, tá? Então, ele tem que ter, com essa aplicação que eu vou fazer aqui, ele tem que ter mais de 3.000. Ou seja, dinheiro suficiente para pagar a primeira prestação. O que ele está dizendo nesse item 103? Que se ele tiver, então o PV dele, se ele tiver uma aplicação de 2.730 e aplicar um mês, então o N dele vai ser um mês, o I dele é de 10%, ele vai ter valor a mais. Bom, então vou fazer o FV aqui, ó. Tá, o que vai ser o FV? 2.730, 1 mais 0,1, né? Isso aqui eu já sei que é quanto? O enunciado já me deu que esse... Ah, não, o enunciado me deu menos 1 aqui. Esse 30 ficou horrível. Tá? Ou seja, aplicar mais 10%. Isso aqui vai dar 3.003. Então, se ele no final de um mês tiver 3.003, ele vai conseguir com este valor pagar a primeira prestação? Vai, porque a primeira prestação é de quanto? De 3.000. Então, essa aqui também é verdadeira. Certo? O colega que não tinha entendido com essa explicação, conseguiu entender? Fique bem à vontade, se não entendeu, eu explico de novo. Não, ficou sim, professora. Valeu. Beleza? Ficou. Tá. Eu vou fazer 10, tá? Tranquilo. Copiaram aí? Sim. Então tá. Vou apagar tudo e vou fazer a 10. Alguém... respondam assim, sem ter problema nenhum. Alguém tem visto as gravações das aulas depois? Ou não? Eu assisti algumas. Como é que é? Tu tem visto algumas? Isso. Tá. Então, só para saber se vocês estão utilizando aquela postagem, só para que eu tenha um feedback. Por exemplo, às vezes eu atraso um pouquinho na hora de postar, daí eu fico com a preocupação, mas caso vocês queiram ver a postagem, tá? E não estiver postada, podem me chamar ali no chat do privado, no WhatsApp, e eu vejo. Eu posto mais rápido para vocês, tá? Questão 10. Bora. Questão 10 é o seguinte. Fernando, credor de uma dívida de R$6.000, oferece ao devedor 3 opções de pagamento. Então, observa que essa questão aqui é na visão do Fernando, que é o credor, e não na visão do devedor. A questão anterior era na visão de quem estava comprando o televisor, do devedor, certo? E agora não é na visão do devedor, e sim do credor. Então, a gente tem que inverter o nosso cérebro aqui e entender que a melhor opção para quem está vendendo ou para quem está cobrando uma dívida é aquela que tiver o maior montante, ou se eu levar tudo para o valor, o ponto inicial ali, meu PV for no instante zero, que tiver maior valor no seu instante zero, certo? Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, ali, ó, ele tem a dívida lá de R$6.000. As propostas de pagamento são muito parecidas com a proposta do televisor, por isso que quando o colega falou, eu disse, na realidade, tu não conseguiste fazer a 10, tu não tem 2 problemas, não, ou seja, não conseguiste entender 2 questões. Tu não entendeu uma, porque elas são praticamente a mesma coisa. Então, o estilo de fazer é praticamente o mesmo. A análise que é invertida. Mas o jeito de fazer é muito parecido, tá? Até as possibilidades de pagamento, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Uma questão, a questão anterior foi de um concurso de 2008. E essa questão aqui é de um concurso de 2010, tá? São análises muito do mesmo lugar.
O mesmo cara, a mesma banca que está fazendo a questão. Então, assim, ó, a dívida era de 6 mil. Primeira possibilidade. Primeira possibilidade é desse camarada pagar com desconto de 4% sobre o valor da sua dívida. Ok, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os 6 mil, né? E vou calcular ali menos 4%, né? Então, isso aqui vai ter um valor de 5.760, tá? A segunda possibilidade é em duas prestações mensais iguais e consecutivas, sem o desconto de 4% no valor da dívida, e vencendo a primeira após um mês de negociação. Então, o que o camarada tem? Ele tem instante 0 aqui, daí, no instante 1, com a dívida de 6 mil, ele vai pagar 3 mil aqui, e no instante 2, ele vai pagar 3 mil aqui. Observem que o valor, inclusive, é o mesmo, tá? É o mesmo valor, 6 mil. Tá? Então, o fluxo de caixa é o mesmo. Vou pular ali e vou ver qual vai ser a taxa que vai ser cobrada. Supondo que Fernando tenha a possibilidade de aplicar o dinheiro, que receberá juro composto mensais de 3%, então a taxa aqui que a gente tem que analisar é de 3% ao mês. E tendo 0,97 e 0,94 como valores aproximados de 1,03 na menos 1 e 1,03 na menos 2, ficou horrível o jeito que foi escrito isso, né? Respectivamente, julgue os itens a seguir. Então, vou trazer tudo isso aqui para o instante inicial. Então, vou calcular o PV aqui. O primeiro PV vai ser 3.001 mais 0,03 na menos 1, mais 3.001 mais 0,03 na menos 2. Certo? Eu já sei que esse cara é 1,03 na menos 1. Vou botar 1 aqui e 2, tá? E aqui Faz por baixo, faz por baixo. Eu não escutei a pergunta. Alguém falou? Não? Tá. Eu coloco esse menos 1, porque na realidade eu estou passando isso aqui para cá para multiplicar, ó. Essa é a intenção, ó. Porque daí esse valor aqui, ele vai ficar aqui, ó, 3.000 vezes. Quanto é que esse valor na menos 1 ali? 0,97. Mais 3.000 vezes 0,94. Então, isso aqui, ele vai ficar, eu vou colocar em evidência, como eu fiz no outro, ó, vai ficar 3.000, 0,97 mais 0,94. Soma e multiplica uma vez só por 3.000. Isso facilita quando eu estou fazendo um cálculo à mão, tá? A máquina vai tranquilo. Isso aqui vai ficar 5.730. Observa, valor menor. Esse valor menor, ele seria interessante para quem está pagando a dívida, certo? Mas não para o Fernando, porque o Fernando é quem está cobrando a dívida. E se ele cobrar desta forma, ele vai receber menos do que desta forma, certo? Essa é a análise da questão. Aí, terceiro item. O terceiro item é o camarada pagar em 3 prestações iguais, consecutivas, sem desconto do valor da dívida, primeiro parcelamento no ato da negociação. Aviso que faltam 10 minutos. Ok, fluxo de caixa. Esse cara aqui, ele vai pagar a primeira no instante 0, a segunda no instante 1. Então, ele vai pagar 2.000 aqui, 2.000 aqui e 2.000 aqui. Certo? Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui? PV 2.000 mais 2.000 divididos por 1 mais 0,03 mais 2.000, 1 mais 0,03 na 2, que quando eu passo para cima fica menos 1, fica menos 2. Daí esse PV aqui vai ficar 2.000, vou colocar entre parênteses, porque eu já vou escrever nessa forma fatorada aqui, ó, e daí vai ficar
1 mais 0,97 mais 0,94. Somo tudo, multiplico por 2.000 e eu vou ter um valor de 5.820. Bom, analisando. Se eu fosse pagar a dívida, das três, qual que eu escolheria? Se eu fosse pagar a dívida, eu escolheria esta, porque tem um menor valor na equivalência de capitais, certo? Agora, se eu sou o Fernando, que estou cobrando a dívida, qual a melhor situação? Esta, porque o valor é maior. Agora vamos ver o que ele pergunta. Supondo que Fernando tenha a possibilidade de aplicar o dinheiro e receberá um juro composto de 3.000, papapá. Tá, a pergunta era a visão do Fernando, então, né? Então, qual é o primeiro item? A opção mais vantajosa para o Fernando é a terceira? Esse aqui é o item 119, um número estranho. Verdadeiro. É a terceira. A opção mais vantajosa para o devedor. Quem deve, que é a primeira? Não, é a segunda. Falso. Era só essas duas perguntas? Aí. Conseguiram entender? Sim, professora. Agora sim. Valeu. Capaz. Tá? Perguntem sempre que tiverem dúvida, tá? Deem uma copiada aí legal. Então, essa lista aqui tá morta. É isso? Tranquilo? Algum colega que eu botei aqui, vários entraram na live e já estava correndo. Então, a pergunta é o seguinte, desse pessoal que chegou atrasadinho aí. Eu perguntei no início da abertura da live se desta lista da semana passada de exercícios, que eram aqueles exercícios só de concursos, a pergunta é, quais as questões que vocês não conseguiram resolver? E um colega falou que não tinha conseguido resolver a 8 e a 9. A 9 e a 10. E eu corrigi só a 9 e a 10. De vocês que chegaram depois, além da 9 e da 10, teria outra que vocês gostariam que eu corrigisse? Ou está tudo ok? Pensa em 400, entendeu? Eu não peguei, eu cheguei um pouquinho atrasada, professor, eu tinha dúvida na 9 também. Se algum colega depois puder me mandar para eu tentar fazer, entender, eu agradeço. Tá. Alguém pode tirar a fotinho, vocês devem ter copiado ou tirado o print da tela aí, né? Pode mandar ali no grupinho do nosso WhatsApp, por gentileza? Pode ser? Me avisa aí depois se tu recebeu, tá, colega? Se não, depois que terminar a live, eu escrevo ela e te tiro foto. Mas eu acho que alguém vai mandar para ti, tá bom? Bom. Tá bom, professor, obrigada. Quem é que... Ah, não. Tu, Thaís. Deve ter alguém aí do lado conversando, então. Bom. Sim, tem um tagarela aqui que não para de falar. Deve ser o Saci. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Aqui, ó. Depois nós temos o assunto 5, que é descontos, e o assunto 6, que era equivalência de capitais. Dos exercícios do desconto, eu não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas se vocês já puderem me dizer quais as questões que vocês gostariam que eu resolvesse, e daí na segunda live eu começo resolvendo os exercícios de desconto ali para vocês. Estou aqui esperando para anotar. Ô, professora. Sim. A senhora sabe mais ou menos de quantas questões será composta a nossa avaliação semana que vem? Eu acho que umas 10. Não sei, ainda certo. não fiz a prova. Mas sabe o que eu posso fazer para ti, se vocês ficarem felizes? Depois, eu vou fazer a prova esse final de semana, tá? Uhum. Vai ser do mesmo estilo ali, vocês vão receber um linkzinho para entrar. Depois que eu fizer a prova, eu posso te dar essa resposta bem assertiva. Assim, olha, fiz a prova com tantas questões. Não, sobre o quantitativo, beleza, mas é que, na verdade, eu queria fazer uma sugestão para a senhora e os colegas aí concordem ou não. Que a gente fizesse hoje uma revisão sobre, por exemplo, assim, um exercício de cada sabor, vamos dizer assim, entendeu? Que irão provavelmente cair na prova. Porque, olha só, quando eu comecei a live, e tu já estavas, eu acho, o que eu disse? Que nós temos 3 lives, são 3 assuntos.
Então, essa live a gente trabalhou desconto e equivalências de capitais. Na segunda, depois, agora a gente vai trabalhar mais descontos. E na terceira, aquela parte de parcelamento ali. Daí vai dar bem certinho para que a gente esclareça todas as dúvidas. Eu acho que a ideia é bem essa, viu, Guri? E a gente ser bem pontual ali. São 3 assuntos, vamos lá, bem objetivamente. Por isso que eu estou perguntando dos exercícios de desconto, quais o que vocês ficaram com dúvida, porque era uma lista bem grande. Eu me lembro que eram 20 exercícios, tá? Eu gostaria de fazer com vocês, da lista de desconto, a questão 20. Eu acho ela muito interessante, tá? Então, da lista de desconto, eu gostaria de fazer a questão 20. Não sei se tem alguém que quer fazer mais algum pedido além da 20. Professora, quanto à aplicação da prova, ela vai ser no horário da aula? Sim, não que nem como que foi da outra vez. Tá. É que eu estava planejando de viajar e cair na estrada nesse horário. Então não tem como deixar aberto até sábado, mesmo ter que adiar, então, para viajar. Faz assim. Professora. De prova. Olha. Prova. Tá. Só para esclarecer que tem alguns professores que deixam aberto até final de semana, caso algum aluno não consiga entrar no horário, para entrar depois, por isso que eu lhe pergunto. Até Assim, para organizar já. Vou te dizer o que aconteceu hoje de manhã, por exemplo, que eu apliquei prova, tá? Não aqui, mas em outra instituição. Eu apliquei minha prova hoje de manhã. Hoje de manhã, Porto Alegre estava um caos. Vários bairros sem luz de manhã cedo. Então, quando eu entrei para a prova, porque uma coisa é tu mandar tu ligar o teu celular e mandar um recado. Outra coisa é tu conseguir fazer uma prova online. Não tem como, né? Então, o que acontece? Alguns professores, estou sem luz, a previsão de retorno é tal. Então, tá, eu fiquei esperando. Quando retornou a luz, eu deixei a prova um pouquinho com mais tempo de liberação, sabe? Então, qualquer problema a gente vai reorganizando na noite, mas a ideia é que seja feita na noite de sexta-feira, tá? Perfeito. Vou me organizar, obrigada. A nossa live vai cair dentro de 1 minuto e meio. Muito mais caro do que tu pagar um advogado Professora, para bater um contratinho. em relação à lista de desconto, eu fiquei um pouco na dúvida. Nas 5 e 6, elas são meio ligadas. E eu tive dificuldade não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas eu tive dificuldade para desenvolver. Se a senhora puder dar uma olhada depois. Claro, 5, 6 a 20, que a escolha é minha. Mais alguma pedida aí? Vamos lá. Vou te dizer uma coisa. A 5, ali, ó, a 6 está bem certinha a resposta, mas a 5 não está certinha. E daí eu fui ver de onde é que eu tinha tirado essa questão. Daí eu fui olhar lá num site e tá errado mesmo o jeito que o camarada calcula. Então, a 5 tem um errinho ali, tá? Tá, eu descarto ou a gente pode manter e tentar... Eu vou resolver para ti da maneira... tá. Não. Então tá, obrigada. Eu apanhei muito nessa questão, professor, não tá entendendo. Tá, mais algum pedido? Menos de 1 minuto, vamos lá. Não? Então, a gente se encontra às 9, né? Não? É 9? Nossa próxima live? Não, né? 8 horas. 8 horas. Tô ficando caduquinho. Até às 8, tá bom? Beijinho. Se tiverem mais dúvidas, vamos mandando pelo WhatsApp ali os números das questões. Próxima live, então, descontos. Beijos.